Olá pessoal, meu nome é Germano Maile Penelo, eu sou professor adjunto do Instituto de Física da FRJ e eu vou falar para vocês hoje um pouco da minha área de pesquisa, um pouco o que eu faço na área de nanodispositivos optoeletrônicos, como eu faço a ponte entre física básica e física aplicada, tentando criar um produto, tentando criar, no meu caso, detectores de infravermelho, vou explicar um pouco o que eles são usados e todas as informações relativas a isso. Para quem quiser entrar em contato comigo, está aqui meu site e o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo a hora que quiserem, sintam-se à vontade. Quem tiver dúvidas, quiser fazer comentários para mim. Então vamos começar explicando o que é a área de optoeletrônica, né? Que é a junção de duas áreas do conhecimento. São duas áreas distintas em que a gente vai tentar agora introduzir alguns conceitos, tanto da ótica quanto da eletrônica, para juntar nessa área extremamente multidisciplinar para poder, de fato, criar dispositivos novos, inovadores e dispositivos tecnológicos que a gente já usa hoje em dia em alguns casos. Então, a gente sabe que qualquer área multidisciplinar é uma área que dá um grande avanço tecnológico. Você junta conhecimentos de áreas diferentes, tentando criar coisas novas. Aqui no meu caso, além de eletrônica, além de ótica, para fazer um detetor de fato, a gente precisa entender um pouco de química, um pouco de engenharia de materiais, um pouco de física básica, como a gente vai discutir alguns casos nessa apresentação. Então, eu vou passar por vocês em alguns dos exemplos do que eu trabalho e o que eu faço ao longo da apresentação. Em poucas imagens, o que eu diria que é optoeletrônica? Vocês com certeza já viram e já usam vários dispositivos optoeletrônicos, no caso. Por exemplo, lasers, como está mostrado nessa figura embaixo à esquerda. Os LEDs, aqui eu estou com 3 LEDs diferentes, um LED azul, um LED vermelho, um LED verde. Depois eu posso até entrar em mais detalhes sobre por que cada LED emite em cada cor diferente. Uma célula solar ou uma câmera fotográfica. Todos esses são exemplos de dispositivos optoeletrônicos. Alguns deles são emissores de luz, alguns deles são receptores de luz. Então, note que aqui a gente já pode começar a fazer uma distinção dentro da área de optoeletrônica, uma distinção entre qual é o emissor, qual é o receptor. Ou seja, como otimizar um processo de extrair luz de um material ou como otimizar um processo de capturar luz de um material. Na minha área de pesquisa, eu trabalho muito mais com detectores. E mais para frente, novamente, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, qual é a minha motivação e o meu interesse pessoal nessa área, tanto de optoeletrônica como de microeletrônica? No fundo, eu quero tentar fazer essa ponte, e eu faço isso ao longo da minha pesquisa, entre a física básica, como é que eu trago isso para uma física aplicada, como é que a partir dessa física aplicada eu tento gerar novas tecnologias, e no meu caso, gerar novos dispositivos. Como é que eu fabrico esses novos dispositivos utilizando conhecimentos bem fundamentais da física. Não só de ótica e da eletrônica, a gente vai discutir um pouquinho o início do que é a mecânica quântica, por que ela é importante nessa área que eu trabalho. E dentro dessa motivação, como vocês podem ver nos exemplos que estão aqui, tem muita aplicação. Por exemplo, com esse tipo de sistema, onde eu posso fazer um emissor de luz e um detetor de luz, eu consigo fazer detectores de gases, de uma particularidade bem específica, onde eu posso medir o gás sem ter que entrar dentro de uma região, eu posso medir oticamente a presença ou a ausência de um gás. Outra área de interesse que eu tenho é microeletrônica, onde aqui eu tenho 4 imagens em sequência, onde eu mostro um chipzinho, dentro dele eu tenho um pontinho, eu vou mostrar aqui nessa imagem, um pontinho, onde ampliado resulta nessa imagem aqui, que se eu ampliar mais ainda, eu consigo resultar nessa imagem aqui, e aqui dentro dá até para ver, ainda não muito bem, tem o logo da universidade que eu trabalhava na época eu estava trabalhando na UERJ, e aqui dentro, ainda assim, dando mais zoom, esse zoom é de uma regiãozinha bem pequenininha daqui, eu vejo que aqui eu tenho algumas coisas, e se eu desse mais um aqui, que eu ia sim começar a ver alguns dos dispositivos que eu estou trabalhando. Então, esse é um exemplo muito claro do que eu estou falando de microeletrônica ou nanodispositivos. Aqui eu estou falando de dispositivos que são microscópicos, na dimensão de micro. A gente pode fazer dispositivos e utilizar estruturas em que a gente explora conceitos de nanotecnologia, que é isso que eu faço na minha pesquisa também. Então, esse é um exemplo de microeletrônica, quando eu fiz um circuito integrado trabalhando com alunos da UERJ. E outra coisa que está muito em alta, principalmente agora, nessa situação que a gente está vivendo,
é o imaginamento térmico. Conseguir medir temperatura à distância com esses sensores que a gente fabrica. Então, isso é aplicação, a gente poderia ver a aplicação na área de indústria, aplicação na área de segurança, medicina, como está sendo muito usado agora, medir a temperatura de pessoas, saber se elas estão com a temperatura mais alta ou mais baixa do que o normal. Mas, além disso, além de medir apenas se a pessoa está com febre ou não, a gente poderia identificar problemas, tipo um câncer de pele. O câncer de pele ele começa a aumentar a irrigação para uma região, para o câncer conseguir multiplicar suas células, e a gente poderia identificar com imaginamento térmico a presença ou ausência de um câncer, onde ele começa a se multiplicar rapidamente. Então, com isso, aumentando a irrigação, aumenta a temperatura, eu conseguiria ver, por exemplo, uma imagem, um possível aumento de irrigação e, consequentemente, a presença ou ausência de um câncer naquela região. E predição de falhas também. O aumento de temperatura, por exemplo, no disjuntor, pode indicar que ele está propenso a falhar, e a gente conseguir usar isso na indústria também. Então, a gente tem várias aplicações, a minha motivação é exatamente essa, conseguir passar por todas essas várias aplicações. Para conseguir juntar agora essas duas áreas de conhecimento, a gente vai usar bastante conceitos de física básica, conceitos que foram explorados no início do século passado, quando a gente estava tentando ainda entender e tinha alguns problemas em aberto na natureza, eu digo os cientistas da época, estavam tentando entender esses problemas abertos na natureza, e alguns problemas que eram bem interessantes e intrigantes. Por exemplo, um deles é o que a gente chama de radiação de corpo negro. O que é radiação de corpo negro? Se eu perguntar para vocês nessa imagem central, qual dessas hastes de metal é a mais quente, todo mundo saberia me dizer que a mais quente, é claro, é que está em brasa, é que está incandescendo. Então, a pergunta fundamental que a gente tinha na época é por que, quando a gente aquece um corpo, ele muda a temperatura dele e, ao mudar a temperatura dele, por que ele brilha? Por que ele emite luz? O que está acontecendo aqui dentro desse sistema que faz que exista a emissão de luz por um corpo estar quente? Esse foi um problema que é um problema que a gente chama de radiação de corpo negro, que não pode ser resolvido utilizando conceitos de mecânica clássica. Precisou-se de uma descoberta, uma invenção, uma criatividade para conseguir explicar isso utilizando fenômenos que é o início da mecânica quântica, utilizando conceitos, perdão, que é o início da mecânica quântica. Hoje em dia a gente usa isso no nosso dia a dia sem problema nenhum. Um exemplo é a lâmpada incandescente. Ela está incandescente exatamente porque ela está esquentando muito, temperaturas extremamente altas, e com isso a gente sabe que ela emite luz, e com isso a gente usa essa lâmpada no nosso dia a dia. É o mesmo exemplo de uma estrela. Por que o Sol brilha? Ele está numa temperatura extremamente elevada. E a gente, pela cor do Sol, a gente sabe estimar a temperatura dele. Então, aqui eu já estou mostrando vários pontos interessantes, só apresentando, na verdade, pontos interessantes que mostram como relacionar a cor e o brilho com uma temperatura de um corpo. Outra forma também de tentar explorar esses conceitos no início também do século passado foi tentar entender como é que um átomo absorve luz e como é que um átomo emite luz. Ou seja, em outras perguntas, por que existem lâmpadas de cores diferentes quando eu faço uma lâmpada, por exemplo, nas imagens mostradas aqui, uma lâmpada de sódio ou uma lâmpada de mercúrio? Por que cada um deles tem elementos diferentes e por que esses elementos diferentes emitem radiação de cores diferentes? Ou seja, a gente visualiza isso de cores diferentes. Então, isso também é um problema do início da mecânica quântica, onde a gente vê o que a gente chama de raias de emissão e raias de absorção, onde as raias de emissão e as raias de absorção de um mesmo átomo são complementares. Então, se um átomo emite, por exemplo, aqui em cima, emite algumas raias específicas, eu vou riscar embaixo delas, essas raias, a verde agora, a vermelha agora, na hora de absorver, esse mesmo átomo vai absorver as raias exatamente que ele emite. Então, isso é bem intrigante. E por que isso acontece? Por que quando o átomo ele só emite algumas raias específicas de luz, por que ele só absorve algumas raias específicas de luz, e por que essas duas raias são exatamente iguais? Isso era intrigante e foi um conceito e um fenômeno explorado também, que só com a mecânica quântica que de fato a gente consegue explicar isso. Um outro fenômeno que a gente pode juntar essas duas áreas de conhecimento é no fenômeno chamado efeito fotoelétrico. Esse fenômeno é o seguinte: eu incido luz em cima de um metal, elétrons então são ejetados desse metal. Quem estudou bastante esse fenômeno, quem de fato deu a explicação científica para por que isso acontece, foi o Einstein.
E foi exatamente por causa dessa explicação em que ele ganhou o prêmio Nobel dele, não foi pela relatividade. Então esse é um fenômeno bem interessante. Por que que a luz, ao incidir no material, ejeta elétrons desse material? Aqui eu vou chamar a atenção para essa imagem aqui do lado, onde eu recomendo vocês, e em alguns dos outros slides até passados, eu recomendo vocês alguns links aqui embaixo. Esse link você pode simular essa experiência e ver o que que acontece nesse fenômeno. Ou seja, aqui eu tenho a luz incidindo no metal, elétrons vão ser ejetados, vão ser coletados para o outro lado e vão gerar corrente nesse material, nesse circuito, perdão. Então, ao medir a corrente e ao incidir luz, eu consigo fazer uma relação e tentar entender esse fenômeno. Essa foi uma experiência feita. Einstein explicou esse fenômeno sem se basear nas experiências. É bem interessante a forma que ele pensava, a forma que ele trabalhava em cima dos problemas que ele imaginava. Mas então isso aqui é para juntar os três principais problemas, que são a radiação do corpo negro, a absorção e emissão de um átomo e o efeito fotoelétrico, como três fenômenos que aparecem na natureza, onde eu tenho interação da luz com a matéria. Então, ao explicar isso, mais uma vez, esse é o início da mecânica quântica, foi preciso usar conceitos de mecânica quântica para desenvolver todas as explicações completas dos fenômenos que eu falei aqui. O que a gente vai ver agora é um pouquinho mais detalhes, alguns desses fenômenos, e como utilizar eles no dia a dia para fazer a emissão de luz por um LED ou um laser, por exemplo, e a absorção de luz por uma célula solar ou por um detector de luz, como outro exemplo. Então, o que a gente vai fazer é juntar todos esses fenômenos num balde, ou seja, juntar todos eles num grupo e perceber que em todos eles eu tenho a presença de fenômenos fundamentais, que é a luz interagindo com a matéria. Em um caso, é a luz sendo emitida por um corpo quente, no outro caso, é a luz sendo emitida ou absorvida por um átomo, no outro caso, é a luz sendo absorvida pela matéria, né? Ou seja, eu tenho um metal absorvendo a luz, um conjunto de átomos absorvendo luz e emitindo elétrons. Então, existe alguma relação entre esses fenômenos, principalmente entre esses dois últimos aqui. Esse efeito fotoelétrico e esse, eles têm uma relação bem aproximada. Então, o que a gente vai fazer agora é discutir mais a fundo essa absorção e emissão de luz e o que está acontecendo dentro do átomo ou da matéria quando isso ocorre. Para isso, mais uma vez, eu vou recomendar um outro aplicativo, eu não vou conseguir aqui demonstrar para vocês nesse tipo de apresentação que eu estou gravando, mas eu recomendo fortemente este link aqui embaixo, onde vocês vão poder acessar algumas informações de um átomo jogando luz nesse átomo. E o que eu digo por acessar essa informação? É entender quais são as radiações que um átomo emite e quais são as radiações que ele absorve quando eu jogo luz nesse átomo. E para isso, esse aplicativo é bem interessante, de fato eu recomendo ele, porque vocês vão poder passar por toda a história da explicação de como um átomo de fato funciona, de como um átomo é uma tentativa da física explicar o que é um átomo, se ele é indivisível, se ele não é. Então, por isso a gente passou por vários modelos. E aqui é interessante que ele vai explicar, saindo de modelos clássicos, se você for ver aqui em cima, onde eles não conseguem explicar de fato por que isso acontece com o átomo, entrando em modelos puramente quânticos, como aqui embaixo, onde a gente já tem uma explicação mais profunda do que está acontecendo, por que um átomo, por que não, perdão, mas o que está acontecendo na hora que um átomo absorve a luz ou emite luz. Aqui ele vai ser bem detalhado e o modelo quântico, puramente quântico, já começa a explicar isso muito bem. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no entendimento de como um átomo absorve ou emite luz. Então, o que são as raias de emissão e as raias de absorção, vistas de uma forma um pouco mais fundamental. Então, por que átomos diferentes têm espectros distintos? Né? Por que eles têm raias de emissão e raias de absorção distintas? Isso foi uma explicação dada, um dos modelos iniciais, por Bohr para o átomo. Então, esse não é um modelo completo, esse ainda é um modelo que a gente chama de semiclássico, mas ele já vai ajudar a gente bastante a explicar esse fenômeno. Por exemplo, hoje em dia a gente já sabe que o átomo é composto de elétrons e um núcleo, onde ele tem prótons e nêutrons. Então aqui a gente vai representar o núcleo de prótons e nêutrons como essa bolinha preta central, onde ele tem uma carga positiva. E os elétrons vão ficar circundando em volta desse núcleo,
onde essa circulação dos elétrons tem raias específicas. Então, Bohr cria um modelo semiclássico, onde o elétron ainda pode ser pensado como uma bolinha circulando o átomo, mas ele só pode circular com raios muito bem determinados. O porquê disso, bom, não cabe aqui a gente explicar o modelo de Bohr em detalhes e o futuro do modelo de Bohr, né? Ou seja, as melhorias em cima do modelo para explicar isso corretamente, mas esse já é um modelo que ajuda a gente a entender bastante o fenômeno, que é o seguinte: o elétron agora ele só pode saltar de níveis de energia sem passar por todos os níveis de energia no meio dele, ou seja, ele tem que dar saltos direto de um nível de energia para outro. E ele pode absorver também, absorver luz, ele saltaria de um nível fundamental para um nível mais exterior, precisa de mais energia, e ao voltar, ele pode agora, se ele voltasse, ele estaria emitindo luz, ou seja, ele dá um salto onde esse salto, a energia desse salto é convertida em radiação e essa radiação é emitida por esse átomo. Dessa forma, a gente pode criar um gráfico aqui, como esse gráfico visto na direita. Um gráfico onde energia é o eixo vertical e os níveis de energia são escritos como linhas, onde essa energia do nível n igual a 1 representa essa órbita n igual a 1 da imagem à esquerda. N igual a 2 representa a órbita maior, que precisa de mais energia. N igual a 3 representa a órbita maior ainda, com mais energia ainda. Então, agora o elétron que está aqui embaixo, nesse nível de energia que eu chamo de N igual a 1, ele pode pular para o N igual a 2, ele pode pular direto para o N igual a 3, absorvendo luz, e ele pode decair do 3 para o 2, emitindo luz, ou do 2 para o 1, também emitindo luz. Então, com isso, a gente começa a explicar um pouco a absorção e emissão de luz baseado em um átomo e baseado nos níveis de energia desse átomo. Então, isso é bem relacionado com química. Se vocês forem lembrar as camadas K, L e M, tem a ver com as camadas de energia onde um elétron pode estar em um certo átomo. Então, aqui eu tenho um átomo representado aqui com mais Ze, onde Z é o número de prótons que ele tem, e cada átomo tem número de prótons diferentes, e com isso ele tem número de elétrons diferentes para se manter neutro. E com isso, consequentemente, os níveis de energia mudam de posição. Então, essa é uma forma de explicar por que diferentes átomos têm diferentes raios de emissão e por que, ao emitir e absorver, a absorção e a emissão são complementares. Eu só posso emitir luz, o átomo só emite luz, no fundo, onde ele emite a mesma radiação. Então, isso é uma forma de pensar, que eu vou tentar trazer um pouco, aí usando a linguagem da minha área especificamente, que é o confinamento eletrônico é importante para que exista níveis de energia discreto. Então, esse próton aqui no núcleo, os prótons do núcleo, tentam atrair o elétron para o centro, criando uma região onde ele tenta prender o elétron no centro. E é o que a gente chama de um confinamento de energia. Então, eu vou só usar essa palavra porque isso é bem usado na minha área, mas a gente não precisa ficar específico a isso. O que é importante vocês lembrarem é que átomos diferentes têm diferentes quantidades de elétrons e prótons e nêutrons, e com isso ele tem diferentes níveis de energia. Esses diferentes níveis de energia que vão me dar as diferentes raios de emissão e absorção desse átomo. Então, com isso a gente pode agora explicar pelos gráficos dos níveis de energia quando um átomo emite luz ou absorve luz. Então, aqui no gráfico à esquerda, eu estou mostrando um elétron que estava no nível de energia n igual a 2, quando ele decai para o nível de energia igual a 1, ele emite radiação. No gráfico à direita, quando eu tenho um elétron no nível de energia igual a 1 e vai para o nível de energia igual a 2, para poder ir para lá, ele precisa receber energia, ou seja, ele absorve essa radiação. Então, aqui em cima, a gente tem um exemplo das figuras, aqui em cima, por exemplo, na radioabsorção. Se eu jogasse uma luz branca, ou seja, uma luz que tem todos os comprimentos de onda possível, eu ia ver que a luz que passa por esses átomos vão passar e algumas regiões não vão ter luz. Não vão ter luz por quê? O átomo absorveu essa radiação e não deixou essa radiação passar por ele. O oposto acontece nas raios de emissão, nessa região aqui à esquerda. O átomo, se você dá energia por átomo, uma forma da energia é jogar calor nele, ou seja, aquecer o material, ou aquecer o átomo, ele absorve energia térmica, mas ele vai decair. Então, o elétron, ao decair, ou seja, tentar voltar para o seu nível fundamental, vai emitir luz, e ele só vai emitir, então, as radiações
equivalentes às transições possíveis desse átomo. Então, com isso, a gente explica esse fenômeno de absorção e emissão de luz. Só que agora é importante frisar que o modelo de Bohr é um modelo ultrapassado. É um modelo que foi usado antigamente para explicar, conseguiu explicar muito bem alguns fenômenos, mas não todos. E o fenômeno de raios de emissão e absorção, com o modelo de Bohr, a gente consegue explicar ele razoavelmente bem, num nível mais fundamental para alguns poucos átomos. Então, o modelo de Bohr ele é considerado semiclássico por pensar que o elétron e o núcleo são bolinhas que se interagem entre si. Isso a gente hoje em dia sabe que não é verdade. Hoje em dia, após o advento da mecânica quântica e todas as conclusões chegadas a partir desses estudos, a gente consegue entender que nesse mundo subatômico, nesse mundo muito, muito pequeno, existe uma coisa chamada dualidade onda-partícula, onde a gente não consegue saber a diferença entre uma partícula e uma onda, assim como a gente tem no nosso mundo clássico, uma diferença muito grande entre uma partícula e uma onda. E nesse modelo chamado e desenvolvido por Schrödinger, a gente tem um modelo de átomo um pouco diferente. Os níveis de energia são níveis diferentes. E química, quando a gente vai entender química um pouco mais a fundo, como são os níveis de energias de um átomo, aquelas camadas que vocês já devem ter ouvido falar, de K, L, M, tudo isso vem de um modelo mais completo de como explicar o átomo a partir do desenvolvimento da mecânica quântica de Schrödinger. Então isso é só importante frisar, só para deixar uma contextualização, dizendo que existem modelos usados antigamente que hoje em dia a gente já não usa mais, a gente continua de certa forma usando só para uma explicação mais simples, mas o mundo é um pouco mais complicado do que isso. E aí, para comparar os resultados e o que a gente vai fazer, o que minha pesquisa faz de fato e que eu vou apresentar para vocês, é que eu preciso comparar a diferença entre um átomo e um cristal. A gente, por enquanto, falou de átomos e níveis de energia dentro de um átomo. E com isso a gente conseguiu explicar como é que um átomo absorve luz e emite luz. Mas como é que a matéria absorve luz e emite luz? Ou seja, como é que um cristal? Um cristal é um arranjo periódico de átomos. Então, como é que esse cristal, ou seja, esse arranjo de átomos, absorve luz e emite luz? Por que um cristal de um certo material é ligeiramente diferente do próprio átomo? Então, isso é bem interessante para pensar. Por exemplo, um exemplo muito específico é quais são os cristais que a gente pode fazer com um átomo de carbono? O átomo de carbono tem dois cristais simples, que podem ser feitos basicamente na natureza. Um é o grafite, um cristal que a gente quebra facilmente, que não é transparente e tem algumas características. Outra é o diamante, ele é feito também de átomos. Então, pelo arranjo atômico, ou seja, as distâncias entre os átomos, o mesmo átomo pode dar cristais completamente diferentes. Vamos comparar o grafite com o diamante. O grafite é opaco, o diamante é completamente transparente. O diamante é completamente duro, enquanto o grafite é quebradiço. O diamante é um isolante, ele não conduz eletricidade. O grafite ele conduz eletricidade. Então, olha a diferença entre os dois. O mesmo átomo me dá materiais completamente diferentes. Então, para entender na minha área de pesquisa como é que a gente vai trabalhar com a interação da luz com a matéria, eu preciso entender o que é um cristal, ou seja, o que é um conjunto de átomos. Como é que esse grande conjunto de átomos responde a estímulos externos. Quando eu jogo luz, o que acontece nele? Então é interessante pensar que existe diferença entre esses dois grupos de materiais, ou seja, os átomos ou um cristal. E na minha pesquisa a gente tem que refinar um pouco melhor. O que são esses materiais? Por que eu tenho um material que, feito do mesmo átomo, ele é condutor ou ele é um isolante? O que é um condutor ou um isolante? Isso é bem interessante, que eu posso falar para vocês um pouco mais, caso alguém tenha interesse, depois entre em contato comigo. Mas, no fundo, uma comparação simplificada de átomos e cristais é o seguinte: o átomo ele tem níveis de energias discretos, ou seja, eu posso contar um nível, 2 níveis, 3 níveis de energias, por exemplo, nessa figura à esquerda. Enquanto um cristal, o que a gente passa a ter não são níveis de energia, são chamados de bandas de energia. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma banda de energia chamada banda de valência, ou seja, o elétron pode ter qualquer energia aqui dentro. Agora eu tenho uma região que é chamada de um gap de energia. Daqui para cá, o elétron não pode ter essa energia. E depois eu tenho uma segunda banda de energia que a gente vai chamar de banda de condução. Então aqui em cima o elétron pode ter energia de novo. Então nota que o elétron pode dar saltos dessa região, ou seja, do mínimo dessa banda de condução para o máximo dessa banda de valência,
o elétron pode dar um salto. E esse salto ele pode ou emitir luz ao descer, perder energia, ou se ele absorver luz, ele ganha essa energia. Então, com isso, eu tenho um material que é o que a gente chama de um gap de energia. Esse gap de energia que permite agora, num cristal, eu definir qual vai ser a luz que ele vai absorver ou emitir. Da mesma forma que no átomo, lembra? Eu tinha níveis de energia e as transições entre os níveis de energia, o elétron tinha que passar por regiões com energias proibidas. A mesma coisa, então, acontece aqui. Eu tenho uma transição entre regiões de energias proibidas, mas eu posso saltar absorvendo ou emitindo luz. Então, qual é a diferença principal na minha área de um átomo para um cristal? O átomo, eu não tenho controle sobre a propriedade dele. O átomo se apresenta na natureza daquela forma. Se eu tentar pegar um átomo e dividir ele em dois, na verdade eu tenho dois átomos diferentes do primeiro átomo. Então isso é bem interessante. Bom, se eu faço isso, eu posso criar fissão nuclear, que gera energia, tem toda uma discussão em cima disso, toda uma área de pesquisa em energia nuclear sobre isso. Só que se eu divido um átomo em dois, são dois novos átomos. Um cristal é diferente. Um cristal, eu posso pegar um cristal grande e dividir ele em dois e eu continuar com o mesmo cristal, com as mesmas propriedades. Então é interessante notar que no cristal eu tenho agora algum controle sobre o que vai acontecer ali dentro. Por quê? Eu posso alterar o tamanho do cristal, coisa que no átomo eu não podia. Eu posso alterar alguns pequenos átomos, alguns poucos átomos no meu cristal e o cristal se manter coeso como o mesmo cristal de antes, com algumas propriedades ligeiramente diferentes. Então, na minha área de pesquisa, é assim que a gente faz. Eu fico controlando algumas propriedades do cristal, alterando alguns átomos que formam esse cristal, alguns elementos que formam esse cristal. E com isso, eu consigo fazer um cristal que conduz mais eletricidade, conduz menos, que absorve tal energia de luz, que absorve uma outra energia. Então, com isso, eu posso trabalhar as propriedades desse cristal. Dessa maneira, eu crio dispositivos com propriedades que a natureza não apresenta para a gente. Então, isso que é interessante nessa área. Eu consigo agora entender a natureza de uma tal maneira em que eu posso alterar as propriedades de um certo material e criar um material que não existe na natureza, mas esse material vai fazer o que eu quero que ele faça dentro das condições possíveis. E dessa maneira que a gente consegue construir dispositivos optoeletrônicos. Controlando os átomos de um certo cristal, eu posso fazer um LED vermelho, eu altero os átomos, eu faço um LED verde, eu altero alguns outros átomos de outro cristal, eu faço um LED azul. Eu posso fazer laser, um tipo diferente de emissão de luz. Eu posso fazer câmeras fotográficas, por exemplo, no nosso celular a gente tem câmeras fotográficas de silício. Eu posso fazer célula solar, por exemplo, também de silício, mas a gente pode fazer câmeras fotográficas de materiais diferentes, que absorvem luz, que absorvem radiação de formas diferentes. Ou seja, não necessariamente eu preciso ficar preso ao espectro do visível. Então, aqui eu estou mostrando um grupo de emissores, que são os LEDs e os lasers, e também de detectores, que são as câmeras fotográficas, células solares, por exemplo. E, basicamente, controlando os materiais, eu posso fazer dispositivos diferentes para utilizar e criar tecnologia nova para a nossa sociedade. Então, o que a gente chama de fotoemissores, pensando num átomo, aqui à esquerda, seria, eu tenho algum elétron com uma energia alta, por exemplo, no estado N2, que decai para o estado N1. Ao decair, ele emite luz. Num cristal, é algo semelhante, mas a gente tem que lembrar que eram bandas de energia e não níveis de energia. Então, eu poderia pensar que daqui para cima, então, nesse eixo aqui vertical, vou desenhar aqui, eu teria um eixo de energia também. Daqui para cima, o elétron pode ter energia. Daqui para baixo, o elétron pode ter energia. Mas esse é um meio, uma região, que a gente chama do gap, lembra? Que não pode ter energia. Então, o elétron só pode saltar dessa região aqui para baixo. Então, fazendo um cristal específico, eu não vou entrar em todas as propriedades desse cristal, eu posso fazer com que elétrons entrem aqui na direita e decaiam para cá, emitindo luz. Dessa forma, eu faço um emissor de luz, ou um fotoemissor, baseado nessa tecnologia com cristais, e não com átomos. Então, como é que eu compararia os dois? Aqui, nas raias de emissão, eu teria um átomo que emite algumas raias específicas, aqui estou sublinhando embaixo as raias, enquanto que num cristal eu faço um LED, por exemplo, um LED vermelho, um LED verde, ou um LED azul.
e construo, escolhendo os materiais, um emissor de luz de radiação diferente. E só para mostrar como isso é uma tecnologia razoavelmente recente, que vem sendo desenvolvida cada vez mais, o Nobel, em 2014, foi para o grupo que estudou durante décadas como fabricar um LED azul. Isso levou tanto tempo de estudo, e foi um grupo de pesquisa, são dois grupos, basicamente, que trabalharam em cima disso por tanto tempo para conseguir criar isso, e essa criação desse LED azul foi uma revolução tecnológica tão grande que deu a eles o Nobel. Então, a pesquisa deles da década de 80, 90, resultou no Nobel em 2014, pela invenção do LED azul. E por que isso foi importante? Só para frisar, economicamente falando, quando a gente tem um LED vermelho, um verde e um azul, a gente tem a base das três cores primárias, em que a gente pode construir qualquer outra cor. E aí a gente pode fazer, então, uma iluminação ambiente da cor branca. E o LED é um dispositivo extremamente eficiente, onde o consumo de energia dele é muito, muito mais baixo do que uma lâmpada incandescente. Então, agora a gente consegue ter tecnologia em casas, em vários lugares hoje em dia, a gente já tem iluminação de LED, onde a luz é branca e a gente pode usar normalmente a luz LED para iluminação pública. E isso nos dá uma economia muito grande no dia a dia, economia em energia e, claro, em dinheiro. Então, além do LED, eu vou explicar muito brevemente como construir um laser, que eu acho que é uma outra forma de radiação que é bem interessante, onde vocês já viram com certeza um laser pointer, onde se aponta, aperta um botão e lá do outro lado da sala vai aparecer um pontinho de luz luminoso que sai numa linha reta perfeita e atinge a parede ou um outro anteparo do outro lado. E é uma luz extremamente colimada. Isso é bem diferente das luzes que a gente tem, como a luz de LED, como a luz da lâmpada incandescente. Então, elas têm essa radiação do LED, do laser, tem uma propriedade muito boa, tem várias propriedades muito boas, muito exploradas, que é o que a gente chama de coerência espacial ou coerência temporal. Isso tem a ver com o laser ser extremamente monocromático, e a coerência espacial é fazer com que esse laser seja perfeitamente reto, ou seja, ele não tem uma dispersão. Se você usasse um LED normal, você não consegue iluminar do outro lado de uma parede longe, você não veria o ponto luminoso de um LED, quando um laser você consegue ver. Só para mostrar um pouco a diferença entre um LED e um laser, aqui tem um gráfico onde a gente vê uma relação entre a potência e o comprimento de onda de um laser ou de um LED. E a gente vê que o LED ele tem um espectro que a gente chama de um espectro largo, ou seja, esse LED vermelho aqui ele seria centrado num comprimento de onda do vermelho, mas ele é razoavelmente largo, ou seja, ele tem vários comprimentos de onda próximo do vermelho, além do vermelho em si. E enquanto que o laser ele tem agora um espectro muito mais estreito, ou seja, ele é bem monocromático. Essa é a grande diferença entre os dois e faz com que a gente possa usar o laser em aplicações em que o LED não pode ser usado. Então, para nosso dia a dia, ou seja, para nosso olho, o LED já é extremamente monocromático, mas no fundo o laser é uma forma diferente de gerar luz, onde com essa forma diferente a gente tem aplicações que podem ser utilizadas e não necessariamente brincar de fazer seu gato correr atrás dele. Outros dispositivos que a gente constrói nessa área são os fotodetectores. São, por exemplo, câmeras fotográficas, células fotovoltaicas e aqueles sensores de proximidade, que a gente já usou, torneira que você aproxima a mão e ele liga. O que a gente tem aqui nada mais é do que um emissor e um receptor de luz, onde o emissor emite radiação, quando você tem um objeto próximo ele reflete, quando volta o detector identifica que alguém chegou próximo. Então, esse sensor de proximidade é um exemplo típico de você precisar de um emissor e um detector para fazer um dispositivo conjunto. Ou seja, ao juntar um emissor e um detector, você consegue fazer um novo dispositivo, que é, nesse caso, um sensor de proximidade. Aqui eu não vou explorar todos os tipos de sensores e de dispositivos que a gente pode fazer, eu vou ficar mais restrito a alguns poucos deles, que é, por exemplo, os fotodetectores. O que é um fotodetector? Se a gente voltar para aquele gráfico que a gente fez de um átomo
absorve luz quando tem o elétron no seu estado, por exemplo, aqui no estado n igual a 1, e eu jogo luz exatamente casada com a energia, essa diferença de energia entre estado 1 e 2, o elétron, então, salta para o segundo nível. Analisando o cristal, lembra que a gente tinha falado que o cristal tem, de novo, esse eixo vertical, é um eixo de energia. Aqui eu tenho daqui para cima o elétron pode ter energia, daqui para baixo o elétron também pode ter energia, mas aqui eu tenho esse gap, mais uma vez, daqui para cá, que é o gap do meu material. O elétron não pode ter energia nessa região. Então agora o elétron pode absorver energia de uma região, saltar para outra região, ou seja, o que a gente chama de banda de valência, o elétron sai daqui e salta lá para cima. Então, se eu jogar energia perfeitamente casada com essa diferença de energia, ou seja, se eu jogar uma luz que tenha energia perfeitamente casada com essa diferença de energia, esse elétron absorve, ou seja, esse material absorve essa energia, o elétron salta lá para cima, e agora eu posso ter agora a condução de eletricidade nessa região do meu circuito fechado. Então, de novo, existe uma similaridade bem grande entre a absorção de um átomo e a absorção de um cristal. A diferença, mais uma vez, é que o cristal eu posso controlar esse gap de energia de um cristal. Essa região daqui para cá, eu posso, alterando os átomos do meu cristal, controlar qual é essa diferença de energia. E dessa forma, então, eu faço diversos detectores. Detectores que vão fazer imagens muito bonitas, detectores que, além de detectar luz, ele está gerando energia com essa luz que ele está detectando, ou seja, a gente pode chamar isso de uma célula fotovoltaica. Então, a gente pode agora explorar conceitos diferentes, como gerar energia a partir da luz que incide, como simplesmente gravar uma imagem a partir da luz que incide. Então, uma câmera fotográfica nada mais é do que milhões de detectores. Quando a gente fala uma câmera de megapixel, eu estou falando que tem milhões de detectores ali dentro. Cada detector captura luz, armazena essa luz em elétrons, e agora eu conto quantos elétrons foram armazenados, eu consigo gerar uma imagem que é mais clara ou mais escura dessa maneira. Então agora a gente pode explorar diferentes tipos de dispositivos. Aqui, por exemplo, um fotodiodo nada mais é do que um diodo, é um dispositivo eletrônico, que ao jogar luz, ele vai absorver essa energia da luz e gerar corrente elétrica que passa por ele. Então o fotodiodo, ele pode agora detectar um certo comprimento de onda específico do cristal que foi usado. Quando a gente tem o silício, esse gráfico aqui embaixo à direita mostra isso, o silício absorve luz. Se a gente for ver a região que ela mais absorve luz, é uma região aqui em torno de 900, 950 nanômetros. Isso já nem é mais no visível. O silício está absorvendo uma região que já é típica do infravermelho. Se a gente for pensar, o visível é uma região em torno de 700 até 300, 400 nanômetros. Então essa é a região do visível aqui. O silício absorve o visível um pouco mais. Isso é bem interessante. Ele absorve no visível. Só que ele não é o melhor detector possível. Mas ok, você vê que ele seria melhor até para uma outra radiação. Mas como ele absorve no visível, a gente pode usar ele para construir câmeras fotográficas. E de fato é assim que a gente constrói. Porque o silício é um material muito barato. Então isso é uma coisa específica. O silício absorve no espectro visível. E se eu construir um cristal feito de silício, ele vai absorver, o cristal do silício absorve no visível, e construindo esse cristal, eu consigo fazer câmeras fotográficas. Só que eu trabalho numa outra área do espectro. Então, a gente discutiu aqui fenômenos, sempre falando de detecção e absorção, no visível, na radiação que a gente observa, que a gente visualiza os fenômenos. Se a gente for olhar para o espectro eletromagnético, aqui está um exemplo, nessa escala aqui bem larga, o visível é só uma partezinha muito pequena, aqui entre 300 nanômetros e 700 nanômetros, é essa região aqui. Então é muito estreita, é uma região muito estreita que o nosso olho consegue ver. O que eu trabalho é fazer detectores no espectro infravermelho, nessa região do espectro aqui circulado, em que compreende depois do visível, acima de 700 nanômetros, até 1 milímetro, chegando perto já de micro-ondas. Então aqui a gente consegue agora, e a minha pesquisa é para fazer, detectores que absorvem o infravermelho. E por que absorver o infravermelho? Qual o interesse? Aí novamente a gente volta para o que eu falei de diversas aplicações.
Se eu quero fazer imagens térmicas, por exemplo, câmeras de infravermelho conseguem detectar essas imagens, o que no visível a gente vê de forma totalmente diferente. Câmeras no infravermelho ou detectores infravermelho são responsáveis pelo controle usado no controle remoto, ou seja, o controle remoto é um emissor de infravermelho, sai radiação infravermelha daqui, e você tem do outro lado, na televisão, um detector de infravermelho que detecta essa radiação que está chegando. Então, com isso, eu posso fazer a comunicação entre um controle remoto e uma televisão do outro lado, baseando na comunicação no infravermelho. Diversas outras aplicações, detecção de gases a gente pode fazer no infravermelho, observação em astronomia, a gente pode usar câmeras de infravermelho para fazer observações astronômicas, identificar o que tem em cada região. Aqui, por exemplo, uma imagem da galáxia de Andrômeda feita no espectro do visível, a gente vê essa imagem bonita, no espectro infravermelho é uma outra imagem bonita, e cada uma tem informações relevantes quando você quer analisar galáxias à distância. Então, detectores de infravermelho são muito usados em diversas áreas. Então, aqui é uma especificidade do controle remoto. No controle remoto, eu aciono um botão, ele ilumina, do outro lado eu tenho um detector que captura essa luz. E aqui eu tenho a curiosidade, não era para ser invisível? Por que eu estou conseguindo ver essa radiação saindo aqui do controle remoto? O que está acontecendo aqui é que a gente pode alterar uma câmera fotográfica para detectar um pouquinho do infravermelho também. Então, isso não cabe aqui mais uma vez discutir, só para levantar alguma curiosidade para vocês. Esses são os projetos que eu já fiz, que você pode alterar uma webcam e aí você consegue visualizar um pouco do infravermelho com câmeras regulares. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de uma câmera normal, onde a gente vê câmera normal aqui com as cores azul, verde, amarelo, indo até o vermelho. Uma câmera modificada, onde eu tiro um filtro que cortava exatamente essa radiação aqui. E ao tirar esse filtro, agora eu absorvo luz com radiação de energias menores, ou seja, comprimentos de onda maiores, e entro no infravermelho. E aqui eu vejo toda essa região do infravermelho aqui, que antes a gente não via. E agora uma câmera que eu coloco um filtro que bloqueia completamente o visível, ou seja, vai bloquear qualquer radiação com esses comprimentos de onda daqui para cá. Eu vou ver exatamente uma imagem desse tipo aqui, da imagem número 3, onde eu observo apenas o infravermelho. Então, isso é uma experiência bem bacana que dá para fazer quando você acaba modificando uma webcam para isso, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu explico como fazer mais detalhes depois. Então, para detectar no infravermelho, eu tenho o silício, como eu disse, não detecta muito bem no infravermelho, a gente utiliza outros materiais semicondutores. Aqui estão exemplos de alguns deles, são materiais que eu uso, e eu posso construir estruturas diferentes que me permite ter mais controle dos estados eletrônicos. Então aqui eu estou entrando mais na minha área de pesquisa, espero não perder muito vocês no linguajar que eu vou usar, mas só para falar aqui agora, com esse todo conhecimento que eu falei daqui para trás, é que eu vou começar a criar novos detectores. Então é super importante a gente ter uma base de estudo bem ampla e conseguir entender diferentes áreas do conhecimento quando a gente quer, de fato, criar algo novo. Eu preciso saber o que foi feito, como foi feito, para tentar criar algo novo. E aqui, então, eu vou começar a explorar como fazer novos detectores, que é o que, na minha área, a gente chama de detectores de poços quânticos. Eu começo a usar materiais diferentes, eu coloco um cristal em cima do outro, eu começo a empilhar cristais, e trabalhando com os cristais, com os átomos desses cristais, eu crio estruturas onde eu tenho, de novo, aquele gráfico de níveis de energia, onde o eixo vertical é energia, eu tenho aqui uma energia 1, uma energia E2. Então, trabalhando com materiais, eu consigo controlar as transições eletrônicas aqui dentro, ou seja, se o elétron vai saltar daqui para cá, eu vou absorver essa radiação. Só que, como eu falei, eu estou trabalhando com cristais, e eu posso modificar os cristais do jeito que eu quero. Então, agora eu posso sintonizar as transições que eu quero. Eu começo agora a construir algo que na natureza não existe, e ao construir isso eu consigo fazer o detector do jeito que eu quero. Então, ao entender como a natureza funciona, que era aquela física básica que eu falei, eu consigo agora dar um salto para a física aplicada, ou seja, eu vou controlar dentro do possível o que a natureza me permite que eu controle. E aí eu controlando os materiais que eu uso, controlando o tamanho dos cristais que eu empilho um em cima do outro,
eu consigo fazer detectores específicos para cada radiação que eu quero fazer. Então, aqui é só um exemplo. Eu trabalho numa faixa de infravermelho que a gente chama de infravermelho médio, que é de 3 a 6 microns, o comprimento de onda ou energias de 400 a 200 milieleitronvolts. Eu sei que isso não representa muito agora, do jeito que eu estou falando para vocês, mas só para dizer que é uma faixa do infravermelho. Como eu mostrei, o infravermelho é muito grande, essa região do infravermelho é muito grande, eu estou restrito dentro de uma região do infravermelho, fazer um detector específico para isso. E aí, o que eu faço então? Controlando os materiais, eu consigo controlar esses níveis de energia, E1 e E2, e eu consigo fabricar seletivamente, essa palavra que é super importante, eu seleciono o detetor que eu quero para uma aplicação que eu quero no final. E aí eu dou o salto da física básica para novas tecnologias. Então, conhecendo a natureza, como ela funciona, como o mundo se apresenta para a gente, eu consigo criar coisas novas, e ao criar coisas novas, agora eu posso ver uma aplicação. Eu preciso de um detector específico para tal comprimento de onda, eu posso fazer o detector que eu quero, do jeito que eu quero. Isso entra nas inovações tecnológicas que meu grupo de pesquisa trabalha. Aqui é um exemplo de um detector que a gente fez, é só para fazer um exemplo mais pictórico. Aqui, cada detectorzinho desse aqui tem dimensão da espessura de um fio de cabelo, por exemplo. Então, são vários detectores. Aqui, vou dar uma circulada. Isso aqui é um detector. Aqui do lado tem outro detector. Aqui do lado tem outro detector. Então, isso é uma imagem em zoom de vários detectores com dimensões microscópicas. E esses detectores estão aqui dentro. Claro que nessa foto aqui de baixo, à esquerda, a gente não consegue ver isso. Esses fios saindo são fios soldados em cada um dos detectores que eu tenho lá para fazer um dispositivo que eu quero. E com isso eu consigo construir detectores que eu falei de poços quânticos, ou de pontos quânticos, ou de cascata quântica. A minha área de pesquisa envolve fazer esses novos tipos de detectores. E outras inovações tecnológicas que eu acho que são interessantes frisar é que existem lasers que são cada vez mais novos, sendo feitos de formas diferentes, que eu já trabalhei um pouco com eles também, que são os lasers de cascata quântica, ou seja, gerar uma nova forma de radiação laser, né? Uma nova forma de radiação, né? Radiação conhecida, mas em dispositivos extremamente reduzidos, extremamente compactos, onde, nessa figura aqui da direita, isso aqui é uma moeda, é um zoom de uma moeda dos Estados Unidos, e aqui a gente tem uma série de detectores, de lasers, 2, 3, 4, 5, tem da ordem de 7 a 10 lasers aqui, onde uma coisa super reduzida se comparada com o tamanho de lasers que a gente vê no dia a dia. Então, é algo super eficiente, é uma pesquisa recente, bem interessante, onde a gente começa a explorar um pouco um conceito que a gente chama de engenharia de bandas. Então, mais uma vez, eu estou falando de várias palavras que juntam várias áreas do conhecimento, física, engenharia, química e por aí vai. Então, essa é uma área de pesquisa interessante, também que eu trabalho um pouco. E para finalizar, é só um exemplo que eu achei muito legal. Um grupo que em 2015 fez uma câmera que ela é autoalimentável, ela não precisa nem de bateria. A radiação que ela absorve dá energia para o circuito para depois ela armazenar a imagem que ela própria está recebendo. Então aqui eles fizeram um exemplo de uma imagem aqui de 30 por 40 pixels, a imagem do rosto do pesquisador que estava fazendo essa câmera. Então isso é bem interessante, uma coisa bem recente, uma câmera que não precisa mais de bateria. Isso seria bem interessante. Então ela, ao receber luz, ela gera a própria energia, que depois recebe mais luz e ela consegue armazenar a imagem que ela própria recebeu. Então só para mostrar que inovações tecnológicas vão surgindo cada vez mais, e isso é interessante da criatividade da humanidade. Então, para resumir a apresentação como um todo, que eu quis apresentar para vocês o que é optoeletrônica, que é a junção dessas duas áreas de ótica e eletrônica, que envolve grandes áreas do conhecimento. O eletromagnetismo, quem quiser ter mais interesse em estudar sobre o que é a propagação de luz, geração de luz, como modular luz, como detectar luz, o que são as equações de Maxwell, que a gente chama. A mecânica quântica, que é entender como é que o átomo funciona, o que é absorção e emissão de um átomo, como criar um cristal, como os cristais se arranjam, o que é o confinamento eletrônico, por que ele é importante para esse tipo de aplicação que a gente está falando.
Entender esses dois mecanismos, esses dois fenômenos da natureza, esses dois fenômenos básicos da física, nos permite criar esses dispositivos inéditos e aprimorar a tecnologia atual que a gente tem. Então, como eu disse, é uma área extremamente multidisciplinar, espero que vocês tenham gostado do que eu falei, do que eu apresentei para vocês. A ideia é tentar estimular vocês, quem tiver interesse, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado pela atenção e aguardo comentários, perguntas, sugestões. Não se esqueçam, eu estou com o meu e-mail disponível, pode entrar em contato a hora que vocês quiserem. Muito obrigado.